A paz do Senhor, meus amados irmãos, nós estamos iniciando aqui mais um vídeo no nosso canal. Mas antes de entrar na nossa mensagem hoje aqui, que é sobre bibliologia, eu quero pedir você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like. O assunto nosso é bibliologia. Esse sufixo logia quer dizer estudo ou tratado. Estudo ou tratado. E de onde veio a palavra Bíblia? A palavra Bíblia ela é originária da língua grega, biblos, não é? Os gregos eles chamavam um rolo pequeno de papiro de biblion. Vários rolos pequenos da palavra de Deus nessa folha de papiro eles chamavam de Bíblia. Então a Bíblia na verdade ela é uma coleção de livros. A Bíblia ela é uma biblioteca. Que maravilha! E irmãos, é importante que nós entendamos. O primeiro homem que chamou Bíblia de Bíblia, ele chamava-se João Crisóstomo. Olha que interessante. O primeiro homem que chamou Bíblia de Bíblia chamava-se João Crisóstomo. Quem foi este homem? Na verdade, João Crisóstomo, ele foi um patriarca na igreja de Constantinopla no século IV. Então foi um grande orador, um preletor, um professor, um ensinador da palavra de Deus no século IV, João Crisóstomo. Quando nós falamos de Bíblia, nós temos que ter em mente que ela tem as suas divisões, ou seja, a Bíblia também tem a sua estrutura. Assim como na matéria passada nós estudamos sobre homilética e nós falamos sobre a estrutura de um sermão, assim também na matéria bibliologia nós também estudamos a estrutura da Bíblia. E quando nós falamos de estrutura da Bíblia, nós afirmamos, a Bíblia ela divide-se em duas grandes partes. Ela tem as suas duas grandes divisões. O Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento ele é composto por 39 livros e o Novo Testamento composto de 27 livros. Interessante é que nós, ao estudarmos na história, nós vamos ver que nem sempre foi assim. Nem sempre. Hoje, por exemplo, se você abre a sua Bíblia no livro de 1 Reis, você vai ver 1 Reis, 2 Reis. Que interessante, né? Você vai ver 1 Samuel, 2 Samuel. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Por exemplo, livro de Reis, 1 Reis, 2 Reis, 3 Reis, 4 Reis, enfim. Era muito difícil a questão da Bíblia nos tempos passados. Por quê? Porque ainda os estudiosos, né, os eruditos, os grandes homens de Deus ainda não tinham trabalhado dentro deste contexto para facilitação da leitura, do estudo da Santa Palavra de Deus. E é interessante, meus amados, nós sabemos também que o Concílio de Trento, né, de 1543, o Concílio de Trento, ele trouxe várias mudanças, né? Várias mudanças, pois nós temos também o que nós chamamos na Bíblia de livros apócrifos. A palavra apócrifo quer dizer escondido. Escondido. São aqueles livros que estão contidos na Bíblia, a Bíblia do catolicismo romano, e enfim. Será que esses livros têm alguma validade? Olha, meus amados, sim, os livros apócrifos eles têm um teor muito grande no sentido literário, muito bom, na área literária. Obviamente que eles não entraram no cânon da Bíblia Sagrada, né? Eles não foram considerados como inspirados por Deus, mas eles têm um valor histórico, um valor literário muito grande, tá certo? Um valor literário muito grande. Então, de alguma forma, esses livros eles servem também e é interessante que nós entendamos isso, tá? Jamais queremos desfazer aqui daquilo que foi escrito, jamais. Mas, como inspiração de Deus, nós temos aí os 39 livros do Velho Testamento e os 27 livros do Novo Testamento. Essa palavra cânon, quando a gente fala cânon da Bíblia, a palavra cânon vem de cana de medir, ou seja, aquilo que é reto, aquilo que é certo. Interessante, né? Aquilo que é certo.
e nós percebemos, meus amados, que esses 39 livros do Velho Testamento, nós podemos dividi-los em 4 partes. Podemos dividi-los em 4 partes, quando nós vamos ter aí a primeira divisão aí, os livros da lei, né? Os livros da lei, os livros históricos, né? Nós temos aí livros poéticos, né? Livros de poesia, e também nós temos livros de profecia. Então nós temos aí essas 4 divisões, né? Lei, história, poesia e profecia. E quando nós chegamos aqui no Novo Testamento, nós também temos divisão, né? Essas 4 divisões interessantes. Aí nós vamos ter, por exemplo, a primeira divisão no Novo Testamento, a biografia, que é onde trata da biografia de Jesus, biografia. Depois nós temos aí os livros históricos, né? Histórico, temos as epístolas, né? E depois nós temos também as doutrinas, então nós temos aí os livros dentro dessa primeira divisão do Novo Testamento. Eu quero que você frisa bem isso aí, biografia, porque trata da biografia do Senhor Jesus. Depois nós temos aí os livros históricos, né? Onde conta a história da igreja. Depois nós temos as epístolas. E por falar em epístolas, elas também são chamadas de doutrinas, tá? Elas também são chamadas de doutrinas. E algumas pessoas, alguns pastores, estudiosos, costumam chamar de as doutrinas apostólicas, né? Epístolas ou cartas pastorais. Interessante isso aí, interessante, tá? E depois também nós temos aí o que nós chamamos de profecia, que é justamente o que está escrito no livro do Apocalipse, as profecias. Então nós temos aí essas divisões, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Eu quero chamar a sua atenção para esta palavra testamento. Será que Deus tinha algum plano quando usou os irmãos para estar dando esta nomenclatura, este nome, Velho Testamento, Novo Testamento? Eu acho interessante, muito importante. Olha, dentro do direito, né, nós vamos aprender que testamento nada mais é do que a expressão da última vontade. Testamento é a expressão da última vontade de alguém. Testamento é o ato autêntico pelo qual alguém dispõe de todos os seus bens ou de parte deles em benefícios de outrem, tendo validade após a sua morte. Quando nós abrimos a nossa Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 9, nós vamos ler o texto e nós vamos deparar com um versículo que vai dizer justamente assim: porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Ou terá o testamento validade enquanto o testador vive? Não, não tem. Testamento não tem validade enquanto o testador está vivo. E nós afirmamos que o nosso testador chama-se Jesus, e ele já morreu há quase 2000 anos atrás, certo? E deixou em testamento. Aí você poderá dizer, mas professor, e em questão do Velho Testamento? Pois Jesus morreu foi no Novo Testamento. Na verdade, queridos, para Deus não conta tempo. Deus não está preso no tempo nem no espaço. Para Deus é como se o primeiro homem, Adão, estivesse vivo hoje, e como se o último homem que vai nascer também estivesse vivo hoje. Para Deus não conta tempo, tá certo? Deus não conta tempo. Quando nós lemos o livro do Apocalipse, o livro da Revelação, nós vamos ver lá: eis o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então Deus, nesta questão de tempo, ele não tem limite, porque Deus não está preso no tempo. Deus é antes do tempo, tá certo? Então Deus não tem passado e nem futuro. Para ele, tudo é presente, tudo está patente aos seus olhos, tá certo? Tudo está patente aos seus olhos. Então, meus amados irmãos, quando nós falamos de testamento, nós estamos falando da vontade do Senhor Jesus. E é importante que nós entendamos que existe
herdeiros legítimos e existe também o herdeiro testamentário. Olha que interessante você estudar sobre sucessões, o direito das sucessões, maravilha, né? Você vai deparar com o herdeiro legítimo e você vai deparar com o herdeiro testamentário. Herdeiro legítimo, no caso nosso da Bíblia aqui, nós podemos entender que Jesus é o único, unigênito, né? A palavra unigênito significa único gerado. Então, unigênito, unigênito Filho de Deus, o único gerado, ou seja, ele é o único herdeiro do trono, o único herdeiro legítimo. Só que tem um porém, ele deixou em testamento a herança dele para nós. E essa herança estende tanto para o Velho Testamento, para o Velho, quanto para o Novo. Enfim, abrange o passado e abrange o presente e o futuro também. Aquelas pessoas que com certeza serão chamadas por ele, tá certo? Então, meus amados irmãos, tenham certeza, nós iremos aprender muito nesta matéria bibliologia, tá certo? E eu vos convido a continuar assistindo os outros vídeos que nós postaremos e com certeza nós aprenderemos muito. Bibliologia, estudo sobre a Bíblia. Vamos aprender, porque assim está escrito: meu povo perece por falta de conhecimento. É interessante nós meditarmos porque ele não diz que é por falta de oração e nem por falta de jejum. Não, é por falta de conhecimento. Então nós precisamos ter conhecimento. Isso é muito importante. Prossigamos em conhecer quem é o nosso Deus. Amém? E começando pela palavra dele, a Bíblia. Bibliologia, estudo ou tratado sobre a Bíblia. Que Deus nos abençoe e vamos para até o próximo vídeo.